embora, benção! Estamos aqui para mais um episódio do Gestão Alto Impacto, Alexandre Carreiro. Gestão Alto Impacto. Gestão Alto Impacto, trazendo para você o melhor da gestão, com convidados assim que trazem o dia a dia na prática para a gente mostrar como é que você pode implantar aí no seu negócio soluções renomadas. Exatamente, né? Soluções já foram testadas, validadas, recalibradas, né? Com quem faz. Com quem né? faz, e com quem quem gera em vive. alto impacto em grandes organizações, Inclusive, pequenas, com as médias. experiências de erros e aprendizados. Exatamente. Porque muitas vezes a gente só aprende errando, Exato. se permitindo ao erro, experimentando, e isso tudo fazendo com que o PDCA de todas das nossas iniciativas, nossos trabalhos aconteça. Então, fica aqui com a gente porque o tema de hoje está recheado. Aqui no nosso programa já passamos por planejamento estratégico, planejamento de identidade organizacional, diretrizes e metas de uma maneira mais macro, gestão de projetos, empreendedorismo, marketing digital. Nosso último episódio foi sobre startups. Growth marketing. Growth marketing, inteligência artificial. Mas tem um tema em específico que é o coração de todos os negócios. Todos os negócios precisam de quê, Alexandre Carreiro? Todos os negócios precisam saber vender. Vender é a alma dos negócios. Porque é ali onde a gente entra o dinheiro. Exatamente. Pra gente poder gerir. Então depois vai precisar de uma boa gestão de custos e tudo mais. Mas o início é o caixa. Tem que ter um time Exatamente. de vendas, um produto bom para vender, estruturar tudo isso para que a grana possa entrar e a gente fazer o negócio acontecer. Exatamente. Seja a venda direta, né, da troca de um serviço, um produto pelo dinheiro, ou seja uma venda intraempreendedora, digamos assim, né? Você vender uma ideia, né, vender um conceito, vender um projeto dentro da empresa que você tá trabalhando, acaba que todo mundo tem um pouco do vendedor. Né? Todo mundo precisa vender nesse mundo das narrativas, Exato. desse mundo da comunicação que a gente tá nesse momento. E nada melhor do que a gente trazer um exímio gestor de vendas, cara que já passou pelo Armazém Paraíba, pela Coca-Cola e hoje é diretor da Tele que mexe com internet, uma das maiores do Nordeste, quiçá do Brasil. Tiago Menezes, bem-vindo, meu irmão. Felipe Anderson, Alexandre Carreiro. Cara, que privilégio estar com vocês aqui, tá? É um privilégio também estar batendo esse papo com todo mundo que vai acompanhar esse momento, essa conversa. Você falou sobre venda, sobre ser o coração das empresas, assim, é o que pulsa, né? Então, tudo que é vivenciado, tudo que é impulsionado através das áreas de vendas, impulsionam também as articulações da empresa, né? Todas as áreas trabalham em prol das vendas. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Minha vida inteira foi dedicada à área de vendas, a área que eu gosto bastante, me envolvi a vida inteira. Então vai ser uma conversa bem produtiva aqui para todo mundo discutir juntos conosco. Não só aqui, nesse nosso bate-papo, mas também no YouTube, nas redes sociais, no grupo de WhatsApp que vocês vão falar daqui a pouco. É importante a gente estar trocando ideia lá, tá? Já tá aqui vendendo tudo, entendeu? Eu nem chamei você que assiste a gente no YouTube e no Instagram e no Facebook pra curtir e compartilhar, mas ele já chamou, então não perca a oportunidade de estender essa discussão nos comentários, porque estaremos lá respondendo você e interagindo. E também, já a gente vai falar e convidar o pessoal pra o quê? Para o grupo de WhatsApp. Exatamente. Grupo Inclusive, Tiago foi uma das primeiras pessoas a entrar administrador do grupo. Pois é. Sou administrador no grupo. Você vê o quanto a agenda do homem é concorrida. Pois é, cara. Faz Só muito hoje tempo que essa agenda tava para se encaixar. Vários motivos. Graças a Deus deu certo. Motivos profissionais, correria de sempre, enfim, nunca se encaixava. Motivos pessoais. Bebê linda veio ao mundo, então... Tô vivendo um momento especial na vida. Fase nova, graças a Deus. Fase muito nova. Aprendizado, poucas noites dormidas. Mas, pô, feliz pra caramba, sabe? Então vamos fazer o seguinte, se apresente, fale aí como é que foi sua jornada até chegar no desafio atual que você tá. E depois a gente vai seguir aqui, porque a Alex preparou aqui uma série de perguntas pra gente ir de transformação digital a times de vendas
híbrida, dentro de casa, na porta do cliente, enfim. E vários conceitos que o pessoal pode pegar para poder fazer experiências em seus negócios. Alex foi bem profundo, tá na pesquisa que ele fez. Ele, olha aí, gastou energia, tá? Falando vários termos muito técnicos da área de telecom. Eu tô com medo de me perder aqui. Ele fez o trabalho bem direitinho, tá? A gente conhece bem. Bem, meu nome é Thiago Menezes, tenho 34 anos de idade. Como o Felipe bem introduziu, né, no início da conversa, passei por anos no Armazém Paraíba, sempre atuando na área comercial, off e online. Tive a oportunidade também de atuar no grupo Coca-Cola, né, Solar. Trabalhei em 2 operações da Coca-Cola. E hoje estou no grande desafio, né, atualmente estou como diretor comercial da Tele, empresa do ramo de telecomunicações. Operando hoje com 4 gerências diretas, né? A gente trabalha com o B2D, muito focado para governo. Trabalha com o B2C também, cliente varejista, né? O CPF que a gente fala. O B2B, direto para o business, né? Para o negócio, a gente vende também para empresas. E também nós operamos com outros provedores, né? Então a gente também fornece serviço e tecnologia para outros provedores também atuar em suas regiões, né? A Tele nem sempre consegue chegar em todas as grandes regiões aí que existem em todo o nosso Brasil, mas nós temos capilaridade também para atender esse pequeno provedor que atende esse município. Então, você pode estar utilizando a internet aí com o nome de uma outra bandeira, mas a internet, no final das contas, é Tele. Então, essa é a minha jornada, tá? Estou um pouco mais de 6 meses aí com o pessoal da Tele. Grandes desafios estão surgindo. Mas tá com em 2024. a meta tá verdinha ou a meta tá fora da meta? Felipe Antes, aqui não brinca não. Não brinca não, aqui né? não brinca não em Dentro da serviço. meta. Felipe Antes, o negócio tá... Tem que estar dentro da meta. É um ano de uma virada muito importante no Grupo Tele, né? A gente recebe a certificação da Anatel, né? Como uma das melhores empresas do país em serviços de internet, de telecomunicações e a maior do Nordeste. Para quem mora em João Pessoa, já tem essa informação na mente, em né? todos os lugares, né? Todos os ônibus das frotas aqui, a gente vê lá isso é muito claro. a publicidade da Tele, primeiro Pois no é. Nordeste. Muito bom. Isso é um reconhecimento importante, né? Não só, a gente está falando aqui sobre vendas, né? Mas não só pela importância das vendas, mas pela importância do back, né? Quando você olha para um time de operações, um time técnico que consegue fornecer um serviço de qualidade, um suporte de qualidade para tudo aquilo que o comercial consegue produzir, e de repente vem um órgão como a Anatel e certifica que o nosso serviço é o melhor do Nordeste, eu acho que isso é uma conquista para toda a empresa, né? Então, a gente vem de um reconhecimento... É uma conquista pra Paraíba, né, bicho? Sim, porque claro. Uma empresa paraibana sendo destaque no Nordeste, são poucas que conseguem. Exatamente. Porque a gente tá disputando com Recife, Sim. super desenvolvido. Fortaleza. Salvador, Fortaleza. Mercado né? importante. Porra, mercado de Natal também, pau Sim, a pau. sim. Né? Então, você pegar essas empresas que se destacam, a gente precisa aplaudir, meu amigo, e incentivar. Sim, e exatamente. consumir da mão de obra local, dos serviços locais. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito importante que a gente fala lá na Tele, e um reforço que eu faço muito com as pessoas quando eu vou negociar, quando eu vou tentar fechar contratos e tal, é que é a empresa da terra investindo na terra, tá? Então, todos os planos de expansão da Tele estão focados, muito direcionados para a sua terra em primeiro lugar, tá? Então, é fornecimento de emprego, aumento de cobertura de banda larga aqui, ainda tem muita gente que tem um fornecimento de internet que não é da mais qualificada possível, ou não é com a fibra ótica. Então, hoje a Tele já fornece isso em todas as suas operações. Então, o grande foco da Tele é: vamos investir na terra que investiu a gente, né? A gente acabamos de completar 21 anos de história, de uma história de muito sucesso, que passou por várias fatias de construção, né? Desde trabalhar com provedores lá atrás até agora com foco muito forte no varejo. Então, acho que tem muita história para ser contada da Tele, mas tem muita conquista também para frente aí que a gente vai conseguir galgar esses passos importantes, tá? Esses são os grandes desafios que a gente tem. Rapaz, na pirâmide de Maslow, que tem aquelas necessidades Básicas básicas lá em cima, depois necessidades de reconhecimento, eu não tô lembrado bem, sociais, até chegar o melhor, que é a autorrealização, o cara em plenitude. Que é o topo da pirâmide, né? Rapaz, na base da pirâmide a gente tem que criar uma nova estrutura que é internet. Né? Porque tem gente que não paga luz, não paga água, mas não deixa faltar internet. Né? Tiago falando, a gente vai pensando nisso, né? É um recurso básico, de fato, hoje, né? Isso. Parece que você não consegue viver sem isso. E você olha para uma linha do tempo, né?
na época que Felipe era jovem, Sim. pegou Tô usando internet de minoxidil, escada, faz né? minoxidil aqui faz um pra tempo, deixar, né, claro. pra não É. ficar com as entradas aqui. Sim. Não, mas vamos falar sobre juventude. Pegou internet de escada, né? Peguei, Sim, peguei. claro. E Que, inclusive aí, foi descontinuada pela América Online Hoje. né? Exatamente. Então nenhum computador mais faz aquela aquela zoadinha. Acabou-se. Foi hoje que cara, terminou. um grande marco na história, né? Mas olha a dificuldade que se tinha de conexão, né? Uhum. E aí, às vezes, quando você demorava um tempão pra se conectar, rapidamente ela caía. Sim. É da época do pulso único. É. Sim, cara. Depois de meia-noite, aí você entrava, É. aí não tinha mais telefone, Sim. o telefone É, virava internet. exatamente. Exatamente. E você passava até 6 horas da manhã no pulso único ali. Aí, Mas isso não é no meu tempo, não, tá, Felipe? Não, Deixa não, isso não, extremamente não. claro. é o que Felipe conta Galera da do juventude Mirk, dele. galera sim. do Mirk, salve, salve, a galera do Jampa, os OPs e os Voices. Eu sou do E aí- Orkut pra cá. Aí depois a gente vê um crescimento das empresas nacionais, né? Aqui a gente tinha a Telemar muito forte, Sim. né? Apesar de ter uma atuação mais no Nordeste, né? Eu lembro muito da Velox, né? Sim. A Velox rapidamente se difundiu aqui. E hoje a gente está vendo esse movimento das regionais, né? Porque quando a gente não pensa na tele, né? Uhum. A gente lembra também da Brisanet, que é outro grande player Sim, regional, nordestino também, também. né? Mas que não é paraibano, né? Não é paraibano. Não é de forma paraibano, nenhuma, então- cearense. Já tem uma concorrência do nosso coração aqui Sim. que sempre... Tu tá sendo patrocinado pela Tele nesse programa. Né? Tele! Tu tá sendo patrocinado. Eu tô percebendo aí. Tu não tá dividindo nada comigo. Não, mas é importante falar sobre isso, né? O quanto a gente vê com bons olhos o crescimento das empresas locais, né? Não só né, nesse ramo de atuação, né, nessa área da economia, mas como tantas outras, né? Tantas outras grandes empresas que a gente tem aqui no Nordeste que estão competindo de igual para igual com empresas nacionais. Sim, né? exatamente. Assim, parte também de muito do posicionamento do Estado, tá? A gente olha para Paraíba hoje como um dos principais polos de tecnologia do Nordeste. Então você vê ali Campina Grande, lá no passado, né, na minha época de UFCG, né? Você ouvia muito Campina Grande como um grande polo de tecnologia. Grandes empresas tinham células de trabalho operando ali em Campina Grande. E você vê João Pessoa hoje também se transformando nisso, né? Querendo espelhar projetos que já foram de sucesso de Recife, em Pernambuco, como outros também projetos do Sudeste. E você vê empresas que começaram a galgar essa história, hoje também participando desse grande crescimento, Legal. tá? Legal. Empresas do Estado, uma coisa que é muito importante, né? A empresa ela não aproveita apenas a oportunidade que aparece. Ela também constrói oportunidades. Então, a gente, antes aqui de abrir a live, né? Esse bate-papo aqui que a gente está tendo, a gente conversava sobre alguns nuances, né, desse mercado e ver como as empresas observam essas oportunidades e dizem, opa, a gente consegue desenvolver a empresa e desenvolver também o estado, Legal, o município economia onde nós local. estamos, entendeu? Então, eu ouvia de um professor na faculdade que as empresas elas são um agente de mudança social. Sim, Então, e eu continuo acreditando muito nisso, com tá? certeza. Empresas, elas conseguem mudar a história de muita gente. Então, não só pelo serviço que ela fornece, pelos empregos, mas por tudo que ela olha para frente e diz, opa, a gente consegue galgar novos passos aqui. Então, Quer a queira, quer não, tele isso é mais propósito, uma. né? Exatamente. E assim, é interessante a gente perceber, porque no longínquo passado, onde Sim. a gente era estudantes na UFPB, na UFCG, lá aprendendo administração, a gente enxergava muito o Brasil, e principalmente o Nordeste, e principalmente mais ainda a Paraíba, como um destaque em commodities, né? Sim. Commodities muitas vezes relacionadas ao agro. Sim. E aí, quando nas aulas lá a gente comparava com as outras indústrias europeias, americanas, japonesas, cara, existia um gap absurdo, né? No século XIX foi feito um dever de casa que aqui até aquela época não tinha sido feito. E aí, anos depois, décadas depois, a gente já consegue ver a Paraíba despontando em tecnologia, né? Com data centers, com tecnologias de ponta, criando nuvem, coisas que naturalmente na nossa época a gente não enxergava isso como uma possibilidade. Sim. E aí você vê profissionais, filhos da terra, se especializando nesses temas, em TI, em administração, em vendas, e de uma certa maneira rivalizando
ganhando market share em produtos que comumente a gente não estaria disputando há 20 anos atrás. Sim. Então isso é realmente um marco. E provavelmente a tendência é que a gente avance de uma maneira de passos mais largos, porque o conhecimento está mais democratizado, Sim. né? E os investimentos estão fortemente vindo para a nossa região. Sim, é um momento importante, sim, da economia aqui no Nordeste. Mas, assim, novamente, nada é sonho, tá? Tudo é muito demanda. Então, quando a gente fala, pô, eu quero ter um data center aqui em João Pessoa para operações que são de grandes empresas aqui na Paraíba, eu tô dizendo que eu quero uma latência curta. Entende? Pô, se eu for jogar um data center meu lá em São Paulo, eu vou ter uma latência lá de 30 milissegundos, 25 milissegundos, onde eu consigo cortar pela metade se eu tiver um data center aqui em João Pessoa. Então, nada também surge do nada, né? Sim. Existe uma demanda, existe um anseio. O mercado como um todo, ele começa a se desenvolver em todas as suas frentes e as necessidades elas começam a surgir. E aí começam a surgir empresas que conseguem atender essas necessidades, tá? Então, a Tela ela se posiciona também muito disso. Ela gera muita demanda para o Estado, principalmente em relacionamento com grandes fornecedores de equipamentos, principalmente voltados para itens de tecnologia e de telecomunicações, mas ela também é uma resposta a uma necessidade que existe na região, tá? Quando a gente fala sobre grandes empresas, Armazém Paraíba, por exemplo, como diversas outras, Armazém Paraíba eu estou citando porque foram um local onde comumente passamos, são empresas que têm demandas muito específicas, demandas que são muito necessárias para a sua região e que muitas vezes uma empresa que é de fora não consegue entender a necessidade, o detalhe daquela demanda, né? E uma empresa local consegue. Então, as soluções começam a se tornar muito mais customizadas, né? Então, E tem o interesse, né, de se customizar, de se Sim. especializar Sim. naquela dor. Tem coisa que tá tão padrão que não, ou você se adapta ao meu negócio ou eu não fecho negócio com você. sim, acontece. E acho que se perde muito mercado quando não se tem a humildade de querer customizar o produto e de uma certa maneira o produto acaba evoluindo, se desenvolvendo mais. Sim. Agora eu queria puxar, já que a gente está falando de negócio de uma maneira mais macro, vamos puxar para a galera que pega essa bola, que é uma bola redonda, um produto bom de se vender, e começa a vender. Aí você falou, pô, vender para governo, vender para o cliente final, vender para negócios, vender utilizando a estrutura do concorrente, fazendo um collab ali com o ecossistema, né? Inclusive o ecossistema concorrente que coopera para poder realizar o serviço, para poder não deixar a infraestrutura desassistida. Sim. Ou seja, são formas de pensar, times diferentes de trabalhar. E todos eles estão, de certa maneira, abaixo do teu guarda-chuva e todos eles têm metas específicas para serem alcançadas. Aí a pergunta começa: como estruturar esses times, como definir os perfis desses times e como definir e acompanhar as metas desses times. Ficou boa a pergunta? Ficou excelente. Ficou? E eu fiquei curioso pra saber agora a resposta dele. Vamos ver como é. E ele trouxe 3 em uma. É, Porque ele quer matar logo de uma vez, entendeu? Cara, é uma loucura. Eu acho que eu já começo logo por aí, tá? A gente falou, né? Pô, tem um cliente varejo, tem um cliente governo. perfis e necessidades totalmente diferentes. E meios de caminhar totalmente diferentes. Então, um cliente governo, eu não vou lá bater na porta dele e dizer, cara, eu tenho esse produto. Você não vai entregar um panfleto. Exatamente. Passar um comercial na TV eu para o não vou governo. fazer uma mídia paga para ele, tá? Exatamente. Isso não existe, entende? O governo, aí para órgãos estaduais, federais, municipais, é indiferente, vou falar de maneira mais generalizada, mas é muito por acompanhamento de processo. Eu comentava com vocês, né? A gente tem um time formado, focado muito para essa área de governo, onde o perfil principal desse meu time é de ser extremamente bom em processo. Porque o que é que essa galera faz? Pessoas de método. Pessoas de método, que fazem o meio de campo acontecer, tá? Eu tenho um gerente comercial, que ele tem o tino comercial da coisa, mas eu tenho uma equipe por trás, um background para ele por trás ali, que consegue fornecer muita sustentação de operação. Para governo, basicamente você precisa acompanhar licitações, contratos emergenciais, TRs, enfim, todas as nomenclaturas que a gente pode utilizar aqui, siglas para a criação de contratos
onde o governo solicita um contrato para uma empresa privada e que entra em concorrência, licitação, avaliação Validade técnica, de contrato. validação técnica, de preço, etc., até você chegar ao atendimento daquele requisito. Então, assim, nessa etapa não existe muita prospecção, existe muito relacionamento. Você precisa sempre entender qual era a necessidade que aquele órgão tá acontecendo. O que é totalmente diferente para o ambiente corporativo. O ambiente corporativo não é preço. O cara, ele precisa atender necessidade. Você falava sobre customização de produtos, né? Uhum. Cara, a gente tem muito lá, sabe? Então, assim, a gente tem nossos produtos de prateleira, mas quando a gente vai sentar com um cliente de negócio, que a gente vai debater com ele algum determinado produto, as necessidades são muito específicas, cara. Eu consigo atender ele com um produto mais de prateleira, mas eu também preciso customizar. E uma das grandes coisas que precisa ter nesse perfil desse público que tá sendo atendido é pessoas que são muito boas de relacionamento. Elas precisam manter relacionamento e engajamento com esses clientes, mas também de ter um brief muito bem montado. Uhum. Normalmente, o perfil de pessoas que trabalham com ambiente corporativo são de briefs muito bem construídos, né? Detalhamentos de produto que normalmente a gente atua como projetos, tá? Então, os times corporativos, vamos fatiar um pouquinho as tuas respostas. Os times voltados para governo são perfis mais processuais. Exatamente. Pessoas que são sistemáticas nos seus acompanhamentos, que Perfeito. seguem rotinas específicas para não deixar passar batido prazos e oportunidades que podem ser cruciais para bater a meta do ano. Talvez um Perfeito. contrato desse de governo faça a diferença Sim, com no certeza. resultado do ano. Perfeito. Então é um time com perfis específicos. Perfeito. Aí quando você vai para o corporativo, já é um outro tipo de perfil. Isso. Já é um perfil agressivo em vendas, porque quer queira, quer Perfeito. não, quer oferecer aquele produto, mas é um perfil também muito técnico, né? Isso. Que Perfeito. consegue dialogar tecnicamente para poder encontrar uma solução que faça sentido para aquela dor É isso aí. daquele negócio. É isso aí. É mais ou menos isso? Tá perfeito. A E explicação maleável é essa. para se adaptar à necessidade, mais uma vez, à necessidade Sim. do cliente, né? Sim. Você entregar aquilo que o Sim. cliente precisa e Sim. o que ele deseja. E assim, uma coisa que é muito importante, eu vou ainda complementar sobre principalmente o B2C, mas uma coisa que é muito importante em qualquer uma das esferas é que o funil ele não encerra na venda, ele não encerra na conversão, ele não encerra na assinatura do contrato, tá? Porque quando um cliente ele assina um contrato com sua empresa, ele pode estar assinando, no meu caso, com a Tele, ou ele pode estar assinando um contrato, sei lá, porventura com o Armazém Paraíba. O cliente está assinando com o Felipe Anderson, com o Thiago Menezes, com o Alexandre Carreiro, tá? Ele tá olhando assim, tá dizendo, beleza, eu sei que existe uma pessoa jurídica aqui assinando contratos de um lado e de outro, mas a minha relação é com você. Então, o funil, ele não existe apenas no processo de vendas comum, tá? Que a gente fala lá, pô, eu captei o lead, o marketing trouxe isso para minha boca de funil, ali comecei a trabalhar esse funil foi descendo até chegar na etapa de conversão. Muitos contratos que são trabalhados dentro desse mercado de serviço estão principalmente no processo de pós-venda e recomendação. Legal. Aí tá o grande ganho, tá? Muita gente acha, não, eu tenho que ficar investindo dinheiro, tenho que botar dinheiro no marketing, isso, aquilo, aquela loucura. Galera, assim, até falando pra vocês agora, muitas vezes no marketing não é pra tá? Às vezes você pode investir R$1 hoje e hoje não vai vir R$1. Às vezes vem 50 centavos. E aí, pô, como é que você vai fazer isso? Realmente, entendeu? nada se compara ao poder da recomendação, né? De Nada, quem já usa o serviço no dia a dia, ou o produto no dia a dia, e diz, Tiago, é bom, compra. Compre. Cara, Exatamente. você vai comprar. Exatamente. Né? Nós temos um amigo, né, que trabalha também trabalha até com a empresa de marketing performance, Dudu, um abraço para o Dudu, que está nos assistindo. E ele fala muito sobre isso, né? No negócio dele, que trabalha com marketing, com tráfego pago, mas que boa parte dos clientes que são importantes contas para o negócio dele vieram de indicações de clientes atuais. Sim, né? sim. E às vezes a gente menospreza isso, né? Aí você vê a importância de ter programas de indicação, né? Como uma Sim, prática de relacionamento com o cliente. Perfeito. Né? Toda empresa tivesse isso, teria um ganho. já teria um ganho, Um ganho. assim, eu não digo nem marginal, porque é sério o ganho marginal. Exatamente. Né? Exatamente. De um canal de tração extremamente relevante. Né? Tecnicamente são farm sales, né? Você Isso. conseguir trabalhar a sua base e que sua base replique para uma base ainda não ativa. Exato. Assim, É mais barato, mas mais difícil.
É difícil, tá? Mas, novamente, é processo de relacionamento. Assim, o que eu vejo, talvez, como erro de algumas empresas é olhar para um funil mais tradicional, Sim. mais convencional, sabe? Que tem Bala aquele... de canhão. É porque... Exatamente. E é uma boa lembrança, né? Quando a gente olha pro tradicional funil de vendas, ele é um funil mesmo, né? Sim, Só que existe funil ampulheta. Acho que vocês já Exatamente. viram, né? Já. isso. Que depois que o cliente, por todas as etapas de aquisição até a conversão, ele abre um novo funil invertido, né? Formando a ampulheta de fato, que é no processo de retenção, de qualificação, né? De encantamento Isso. desse cliente, para que, primeiro, ele permaneça fiel, né? Que a gente já sabe que tem uma enorme complexidade nesse universo, Aham, e ele seja um promotor de fato, né? Exatamente. E até falando para quem está nos assistindo, né? O primeiro passo para que você possa olhar para isso é avaliar a satisfação do cliente, né? Perfeito. E são poucas empresas ainda que adequadamente avaliam a satisfação do cliente. Você só vai ter esse feedback rápido, né, preciso, para saber o que fazer dentro do negócio quando perguntar ao cliente. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Feito isso, você já vai ter, primeiro, pauta para resolução de problemas, né, de melhoria de processo, né, de produto, assim por diante. E também a identificação de quem são aqueles clientes que você pode ativar ali para, me ajuda a ativar um mercado, me promove de fato aí que você é um promotor, né? Faz Quando um ele testemunhal pra faça mim um aí. testemunho, uma prova social, né? Exato. Já, se a gente olha para o NPS, né? Que é a prática mais convencional, eu diria, de avaliação da recomendação, nível de recomendação e satisfação dos clientes, ali já vai ter a clareza de quem são os promotores, né? Quem são os neutros, rapaz. Sim. Quais são as ações que eu vou fazer com os neutros para melhorar essa Reputação. reputação. E o mais urgente de todos, o que é que eu vou fazer com os detratores, né? Aqueles clientes lá que me deram a nota até 6, né? Na pesquisa 0 a 10, porque eles são os clientes que já levantaram a mão e disseram, eu vou ser o próximo a abandonar você, Sim. né? Isso. Trazendo o gancho do NPS, tá? E até mesmo trazendo o gancho de um processo de pós-venda. Eu não vou nem falar sobre a metodologia em específico. Eu acho que existem dois cenários muito claros quando o mercado não quer ouvir um cliente, tá? O primeiro grande ponto eu não quero ouvir meu cliente porque, na minha opinião, aqui tá tudo correndo muito bem, que tá tudo muito certo e que o cliente, na verdade, ele reclama demais, né? Ele fala demais, tá? E a segunda coisa é quando ele não quer receber esse feedback para inovação, tá? Eu falo muito para meu time cara, escuta o cliente, porque o cliente é a melhor fonte de inovação que a gente pode ter. Você falou sobre o processo de detrator. Muitas vezes o detrator ele reclama de um processo básico, né? Sim. Em alguma etapa aconteceu falha que é natural. Em algum momento, em alguma hora, em algum dia, algo vai acontecer, tá? Nós trabalhamos com pessoas, processos e tecnologias. Podem existir momentos que algo desse tipo vai falhar, tá? Então, tem momentos que o cliente ele verbaliza um processo que facilmente você consegue realizar a etapa de correção, mas existem muitos clientes que quando eles aprofundam a sua fala, eles te dão dicas de como melhorar teu produto, teu serviço, tua experiência. Então, se tu para ouvir mais teu cliente, tu começa a ter um bojo de inovação ali que você nem conseguiria imaginar. Às vezes o cara quer pensar, não, eu quero fazer um cliente oculto. Sim. Não, eu quero fazer um grupo focal. Pesquisa de win-loss. Quero fazer uma pesquisa de um win-loss, utilizando expressões. Eu quero que um órgão me avalie. Muitas vezes tu pode ter um questionário, um Google Drive ali da vida, sabe? Um Google Forms ali. Manda lá a tua pesquisa sempre que tu finalizar uma venda. 3 perguntinhas ali bem básicas, quanto é a nota que o cliente vai te dar, se ele vai te avaliar, se ele vai te indicar ou não, uma pergunta aberta para ele ficar à vontade se ele quer escrever ou não. E só ali tu já tem muito feedback, sem precisar gastar dinheiro, tá? Exatamente, tem muito empreendedor que complica ao invés de tornar o negócio mais fácil, né? Exato. E de fato tem muita solução gratuita à disposição, que às vezes falta um conhecimento, né? Mas hoje a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? No mundo das IAs, né? Que você acaba utilizando isso também como fonte de conhecimento, Sim. né? E de orientação sobre algum tema específico, isso pode ser utilizado até nesse universo, né? Sim. Mas perfeita colocação. E aí eu só queria acrescentar também, Thiago, que além do cliente final ter esse poder de contribuição para a melhoria contínua,
e para essa visão de futuro, né, de inovação, o time interno também, Sim. né, as pessoas que estão ali contigo no dia a dia, também podem ser fonte de feedback, de informação, de dica, né, de sugestão. Uhum. Como é que você vê essa pauta também? Quais são as práticas que você tem lá também com um time que eu imagino seja numeroso, dada a tantos clientes com perfis diferentes para atender? Sim. Como, mesmo nesse cenário mais complexo, realçar essa opinião das pessoas que estão contigo no dia a dia? Legal. Assim, mesmo que a gente vá falar sobre melhoria, sobre processo, sobre clientes, sobre, enfim, seja qual for o tema que a gente for debater, na área comercial tudo está envolto em resultado, tá? Então, o primeiro feedback que você recebe é do seu resultado. Perfeito. Não estou performando bem, parti dos primeiros 5 dias, claro que primeiro planejamento, né? Mas Sim. parti dos primeiros 5 dias, vi que minha performance não está adequada ao que eu deveria entregar, existe um problema ali. Então, eu com frequência, toda semana eu tenho reuniões com o meu time, tá? Principalmente com minhas principais pautas de liderança. Eu tenho gerentes, coordenadores e supervisores na estrutura. Então, tenho reuniões toda segunda-feira com eles, onde a gente faz a avaliação dos desempenhos que aconteceram ao longo do período que a gente está fazendo de avaliação de ciclo e define quais são os planos de ação. E muita coisa surge nesse momento. Legal. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu estava debatendo com o meu time lá, algumas questões de venda com o meu time B2C lá, né? O pessoal que vende pro varejo. A gente tava discutindo alguns pontos lá e chegamos num determinado tema lá, um ponto específico, que era realmente um ponto muito claro de dor. E que envolvia uma outra área. Qual a primeira atitude que o cara tem? Pô, pega o telefone, liga o cara, entra aqui. Entra aqui e vamos debater, sabe? E novamente, assim, se tem muito hábito de que, eu consigo mudar resultados se eu fizer algo muito extraordinário. Sim. Eu consigo mudar resultados se eu fizer algo muito grande aqui, que vire a chave, que seja algo inovador. Cara, não, velho. Uhum. O simples bem feito dá tanto resultado, O velho. basicão, né? Dá tanto resultado, cara. Sabe uma coisa que dá muito resultado? Visita cliente, cara. Com certeza. Muitas vezes pra tomar café. Legal. Sabe? Em muitos momentos, a gente tem contratos muito altos lá. E um dos pontos que é importante, principalmente a operação corporativa, é a vivência contínua no cliente, sabe? Perfeito. De lá de ligar pro cara e dizer, meu irmão, eu queria te visitar. Deixa eu dar um pulo aí. Ir lá, aperta a mão, enfim, troca uma ideia, toma um café, 20 minutos de conversa, se levanta e vai embora. Não saiu o negócio, cara. Mas eu entendi se existe alguma coisa específica naquela região. Se tem algum concorrente querendo começar a tocar naquele cara ali, eu já começo a fazer um mapeamento. Então, E pode sair negócio, né? Mas esse não totalmente. era o propósito Não é o primeiro propósito. Assim. Então, esse propósito ele vai chegar, Uhum. tá? Mas para aquele momento, era um momento de relacionamento. Então, eu tenho reuniões sistemáticas com o meu time, de fechamentos semanais e de fechamentos mensais. A gente acompanha desempenho lá com muita frequência. O resultado é olhado todo santo dia. E a partir desse feedback de resultado, a gente senta com o time. E assim, Perfeito. eu tenho reuniões perenes com o time para escutar o que o time tem para falar, de problemas ou de soluções que eles estão apontando, e eu faço rota. Aí você faz, pô, Thiago, cara, tu é diretor, velho, tu precisa fazer rota não, cara, preciso, pô. Eu preciso ouvir o que é que o cliente tá dizendo lá na ponta, porque muitas vezes a informação pode não chegar 100% para mim. Sim. Aqui tem muita esteira de hierarquia para chegar. Eu preciso observar o mercado, preciso ver o que é que o meu concorrente tá fazendo, eu preciso ver como é que o mercado tá se pondo, como é que meu time, seja não só da operação comercial, mas das outras operações, estão entregando solução para esse cliente final. Então, Thiago, diretor, faz rota, cara. Uma vez por semana eu tenho em algum lugar, sabe? Legal. Vou lá escutar na ponta. Vou lá entender na ponta qual é a dor. E muitas vezes, neste momento, que eu estou escutando um cliente, que eu estou debatendo com um parceiro, seja o que for, meu time tá junto comigo. Porque o feedback não é só para mim. Acho que um dos grandes pontos o time precisa ter senso de dono. Nenhum time vai falar sobre melhoria de processo, nenhum time vai falar sobre gap, nenhum time vai falar sobre inovação, nenhum time vai falar sobre melhoria, seja o que for, se ele não tiver a sensação de que ele é participante daquilo ali. E ele só sente que ele é participante daquilo ali se você envolvê-lo. Perfeito. Tá? Existe muito... É o senso de pertencimento, né? É o senso de estar junto, tá? Então, assim, comentava semana passada com um gerente meu. Dizia, cara, assim, sensacional os resultados, etc. Resultado é do time. Vamos aplaudir todo mundo aí, vamos apertar a mão, abraçá-los, que, puta resultado. Se deu errado, a responsabilidade é nossa. Perfeito. E assim, reforçando também você fala do posicionamento do sentimento de dono e tudo mais, mas o exemplo, né? O exemplo da alta liderança. Porque uma coisa é você
olhar para o time e tem que acompanhar lá a rota, né? Aham. E outra coisa é você ir para a rota e dar o bom exemplo pro time te acompanhar, Exato. né? O exemplo é sempre mais importante do que um direcional seco, digamos Sim, assim. total. Né? E assim, isso foi uma prática que eu aprendi na Coca, tá? Coca-Cola, ela tem um método de roadshows lá, onde o VP da Coca-Cola, seu presidente, fazem rotas em estados, cara. Legal. O cara vai lá e sai do Ceará, né, onde fica só lá a Coca-Cola, Entra no carro. entra num carro, entra num avião, vai pra outro estado e passa um dia fazendo rota, entendendo o que, é que o mercado tá apontando pra ele. Legal. É isso, é feedback direto, sabe? Feedback na veia. É não ter vergonha de ir lá ouvir. Perfeito. Ouvir o elogio, porque o elogio é sempre muito bom, cara. Mas o meu Entra suave, desce suave, né? É excelente. O cara dorme bem no elogio, cara. É. Mas assim, você que é empreendedor, você que é empresário, você não tá aqui pra procurar elogio, não, cara. Você quer a crítica, pô. É ali onde tá a tua virada de chave, entende? Então Sim. desce na ponta e escuta, cara. É Sim. básico, sabe? Não tem que arrodear, não. E Deixa eu fazer aí, uma pergunta também aqui. Fala, porque fala. ele falou e não explicou ainda Sim, daquele combo de pergunta que eu fiz. foi é grande. porque tu Como perguntou é- coisa demais, meu cara. amigo, eu sou assim. Eu esqueci a não- metade. Não, já respondeu. Eu tô aqui anotando. Já Vai, respondeu perfeito. 90%, 92%. Show de Falta o bola. restante. Esses 80 ia matar. Como é a definição das metas e o acompanhamento dessas metas? Ah, legal. Porque você já falou como acompanha os times, Sim. a reunião das segundas-feiras e tal. Mas, pô, o ketchup, maionese e tudo isso Sim. são as metas, né? Perfeito. A gente parte de um plano anual. Então, a empresa sempre define quais são seus grandes propósitos para o ano. Isso no planejamento estratégico. Isso no planejamento. Eu não estava no planejamento estratégico para 2025, né, da empresa. Mas minha primeira entrada, o meu primeiro bom dia quando eu cheguei lá, sentei lá, foi o presidente virando a tela para mim aqui assim, dizendo, olha, é isso aqui que eu espero, tá? E os resultados estavam lá. As metas estavam estipuladas lá por cada gerência. Então, a gente parte do planejamento estratégico e dentro do planejamento estratégico é definido qual é a orientação estratégica da empresa. Então, a empresa aponta, cara, nós temos aqui essas diversas gerências, mas para esse ano a gente vai apontar cenário para cá. Por isso, isso e aquilo, tá? Então, parte daí a primeira definição. Nós atuamos com vários indicadores, diferentemente do varejo de produto, que o foco muito na venda, às vezes na margem, etc., nós temos também metas muito importantes, principalmente em recorrências de pagamento, né, que a gente chama de carteira. Então, é um indicador extremamente importante para a gente lá. Olhar pro churn, esse tipo de Churn, coisa. a gente acompanha ticket médio, churn, aí a carteira é efetiva, cancelamentos, bloqueios, tudo isso é muito acompanhado na ponta da unha, né? Porque isso São tudo os interfere. famosos KPIs, né? Os indicadores chaves. KPIs. Então, a gente define quais são os nossos principais indicadores, né, os indicadores mais estratégicos para acompanhar enquanto diretoria. E todos os gerentes, sabendo quais são suas metas, eles dão reporte. Tá? Então, mensalmente tem fechamento de resultado, o cara vai lá e levanta a mãozinha e diga, opa, bati, não bati por quê? Entreguei esse sensacional resultado por quê? E a partir daí a gente vai escalando essa informação, né? Até chegar na presidência, né? Eu mando reportes também para a presidência. Então, que é importantíssimo, eles estarem por dentro. sim, eles precisam saber, eles são os principais financiadores, né? Eu chego lá para dizer um projeto, mas quem financia é o presidente. É ele que diz, Exato. pô, eu vou aportar dinheiro aqui, o sócio diz isso. Então, eu preciso retroalimentar dizendo se está dando certo ou se está dando errado. Então, tudo parte do planejamento estratégico, tá? Ali parte as diretrizes estratégicas e a definição de quais são as grandes metas. Definir as grandes metas, a gente faz a abertura mensal. Normalmente a gente acompanha mensalmente lá, mas os principais cortes são trimestrais. A cada trimestre a gente revisa o resultado que foi conquistado. O que não foi conquistado, a gente analisa o que aconteceu e já parte para o próximo trimestre, tá? Então a gente vai fatiando esse acompanhamento dessa forma lá. E isso a gente desce, cascateia até o vendedor. Legal. Então cada vendedor sabe qual é a sua meta. Perfeito. É o famoso planejamento cascata, né? Exato. Tem um macro e vai chegando até... Exatamente. Na verdade, até não. Em todos os que participam da construção daquele Exatamente. Na resultado. ponta da lança. Cara, a gente tá já no segundo semestre. Aham. Então, já é hora de começar a pensar no planejamento estratégico. E se você que está assistindo a gente aqui, o podcast Gestão Alto Impacto, entre no nosso grupo VIP, porque lá tem muito material. O Alex já produziu vários e-books que ajudam a montagem de um planejamento estratégico. E faremos, com aqueles que tiverem interesse, um workshop sobre planejamento Vamos. estratégico. Então a gente já convida todos vocês. Esse workshop onde a gente vai trazer uma metodologia simples, uma metodologia fácil de aplicar
para que você não tenha desculpa de não, é muito complexo fazer um planejamento, não. Vamos te ajudar a montar um planejamento para que você abra 2026 com um planejamento fácil de acompanhar e fácil de colocar em prática. Perfeito. E aí vamos aumentar a dose do desafio. Bora. Vamos trazer aqui os gestores que tiveram a melhor performance no planejamento estratégico 2026. Gamificação no ar. Vamos Gostei, fazer. Vamos gostei. ajudar você a ter esse resultado, vamos acompanhar e vamos trazer vocês aqui para falar desses resultados. E a gente vai ter nesse workshop não só Alex dando aula, Felipe dando aula, a gente trazendo esses conhecimentos, mas também Tiago, André, Igor, várias outras pessoas que já passaram por aqui, que vão contribuir também com as suas experiências, trazendo exemplos para você aí colocar em prática o seu planejamento, focando nas vendas. Perfeito. Focando no resultado. A venda normalmente é um objetivo estratégico primordial, né? Sim. Para funcionamento do negócio, para autofinanciar o negócio. A empresa que não tem uma definição de meta muito clara, meu amigo, ela já começou, ela já partiu muito errado. Tá? Exatamente. Quem não tem uma meta voltada para vendas, uma meta voltada para o financeiro e para as outras áreas mais estratégicas, já tá meio perdido aí, né? Sim. Mas vamos ajudar vocês a se encontrarem. Falando em venda, falando em crescimento, Boa. né? Boa. Eu tenho comentado com o Thiago, por onde eu passo aqui em João Pessoa, eu vejo o pessoal da Tele Sim. em expansão, né? Expandindo a atuação. Vi também recentemente lá no Instagram a expansão para Mangabeira, né? Isso. Carreata lá, o pessoal comemorando. Né? Uma festa boa. Conta um pouco também pra gente, Thiago, sobre esse ritmo de expansão, quais são os próximos passos. Até para quem mora em uma localidade que ainda não tem tele, se preparar, porque vai chegar o momento de trocar o seu serviço de internet, né? Sim, preparem-se, tá? É isso que eu digo. Bem, a gente cobria uma faixa não tão grande, né, de uma pessoa. Por muitos anos, a Tele ela se baseou muito em atendimento para provedores. Ela teve um crescimento muito forte, atendendo outros provedores, né? A Tele como provedor também, como operador, né? De internet. E chegou um momento que a gente precisou fazer um reboot na estratégia, né? Entendemos que existia um outro caminho, entendemos que existiam outras oportunidades também. E essas oportunidades também estavam vinculadas ao varejo, né? Ao mercado B2B. Então, a gente vem em plena expansão em João Pessoa. A gente, desde fevereiro para cá, a gente vem expandindo fortemente as regiões de operação, principalmente a região sul. A Tele era muito reconhecida por atender a região norte. E também mudando toda a nossa infraestrutura em regiões que a gente já atendia, né? Então, entregando muito mais capacidade de entrega para a população paraibana e de João Pessoa, principalmente, né? Então, o nosso planejamento está muito setado para isso, para esse crescimento, para esse incremento. Brevemente, a gente deve estar chegando aí nos bairros que ainda não estão cobertos. Então, fiquem todo mundo atentos aí. Mas não se preocupem não, quando a gente chegar, vocês vão saber. Podem ficar tranquilos. Tem que chegar fazendo zoada. A gente chega fazendo zoada. A diferença, por exemplo, eu não respondi sua pergunta sobre varejo. Varejo, cara, é esse tumulto, entendeu? Não é essa brincadeira, sabe? É gente chamando gente. Energia. É energia, sabe? Então, é carreata com carro de som, é fogo de artifício, é entrevista e assim vai. Então, isso é o Só lembro de varejão. Narciso doideira. Ei, Narciso quebrando doideira os troços. é o varejo em pessoa ali, meu amigo. personificado. Ali é personificado, quebrando os troços. É o fantasiando de super-herói super-homem. do varejo. É, meu amigo, se vestindo de super-homem. Mas o varejo é isso, tá? É você se comunicar de forma muito simples com o cliente. Varejo, por natureza, está muito trabalhado no propósito de precificação, de valor agregado do produto versus o custo que ele vai, o investimento que está sendo colocado para ele. Mas assim, a Tele está expandindo muito forte. Faz total sentido, né? Sermos reconhecidos como uma das principais empresas, né, em qualidade de serviço. Entregarmos também, dar a oportunidade a todo mundo experimentar esse produto, né? Então, exatamente. a gente vem forte nesse processo de expansão. Grandes passos vocês vão ver futuramente aí. Espero que em breve a gente consiga ter outras grandes novidades, mas a gente tá bem audacioso, tá? Tá bem legal. Vamos abrir uma cerveja ou um champanhe para comemorar Claro. esse sucesso Sempre. todo dos paraibanos nas empresas paraibanas. Sempre. Isso é Importante. importantíssimo. E eu e você somos clientes de Alex, Sim. nosso Live Planner. Life Planner. Live Planner topástico aqui Isso aqui é fantástico. da Prudential. Então Exatamente. você que, porra,
tá querendo investir no seu futuro, para conseguir garantir uma segurança para a sua família, não deixe de falar com o Alex, porque é importantíssimo você olhar para o futuro e se assegurar, porque o dia de amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, Thiago. Exatamente. Então você já protegeu sua família, proteger Sim, a minha, bem. e a turma aqui pode proteger com o Alex, Simbora. o melhor live planner que eu conheço. E é aquela velha história, né? Não adianta você planejar sua vida profissional, planejar os caminhos que você vai seguir, se sua vida pessoal não tá planejada, né? Não tá Exato. muito bem organizada. Então, existem meios aí, um dos meios estão aqui. Então, vão aí, o homem é bom, consegue entregar uma solução perfeita aí pra tua necessidade, garantir a família, ficar todo mundo de cabeça fria, Perfeito. pra conseguir focar em vendas, que no final das isso aí. contas é isso, né? Pois é, meu gestor, minha gestora, hoje a gente aprendeu aqui com o Thiago sobre formação de times de vendas com perfis diferentes, perfis comunicativos, perfis analíticos, é a pessoa certa no processo certo para a meta certa. Além disso, técnicas de acompanhamento desses times, como as reuniões de segunda-feira, onde avalia o resultado da semana anterior e planeja ações em um plano de ação para melhorar os indicadores que não performaram bem na rodada passada. Definição de metas que parte do estratégico até chegar no vendedor, onde todo mundo possa participar. Ou seja, vendas é energia, é estratégia e é ciência. É colocar em prática práticas de administração que fazem a diferença no alcance do resultado. O resultado ele não vem pela sorte. Não. Ele vem pela, primeiro de tudo, perseverança Sim. e pela ciência e também pelo suor. Com A gente certeza. tem que transpirar, a gente tem que colocar energia, colocar garra, porque isso tudo é a vibração. Seja vendendo para o governo, que é uma venda mais estratégica, mais sniper, Sim. seja para o varejo, onde a gente precisa gritar, mostrar Sim. energia, mostrar felicidade para chamar a Sim. atenção dos clientes. E, pô, tudo isso que a gente apresentou hoje pode ser aprofundado no grupo VIP, Alex dos Carreiros. Perfeito, Felipe. Temos o grupo VIP no WhatsApp. Então, vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela o QR Code. Escaneia lá, participa do grupo VIP. É onde também colocamos informações adicionais aqui dos nossos encontros semanais, digamos assim, né? Então, fica ligado nesse grupo VIP, né? E até pegando um pouco com o que você estava falando, né? A importância de diversificar, né? Às vezes você está muito focado, extremamente focado só num público-alvo lá, de um segmento de cliente, quando existem outros que são correlatos ali, você pode oferecer seu produto só que com proposta de valor diferente. Sobre isso nós vamos falar no workshop. Pois é, ele tá doido para criar a escola de gestão e é uma meta do planejamento estratégico do Gestão Alto Impacto sair com essa escola de gestão. Vamos lá. Com a turma toda participando. Pô, Thiago, quando a gente tem um papo com a energia, o tempo passa rápido. Voando. Já acabou aqui o nosso tempo, mas, pô, foi um prazer. Já fica aqui as portas abertas, não apenas para você vir como entrevistado, mas também como host, junto com a gente, entrevistando, batendo papo. Vamos falar de Brasil, falar de 2026, falar de política, falar de economia, falar dos nossos medos, dessa doideira que está acontecendo no mundo e também daquilo que nos encoraja para enfrentar todos esses desafios. Mas antes de a gente chegar nesse momento dessa discussão, vamos encerrar o de hoje. Então, quais são os seus recados finais para a turma? Legal. Bem, primeiramente, privilégio estar batendo esse papo com vocês aqui, tá? Tem infinidade de pessoas que vão assistir, que vão estar interagindo conosco. Das minhas primeiras considerações, tá? Aqui para esse encerramento. Cara, primeira coisa, façam simples, tá? Muitas vezes a gente quer inventar roda, a gente quer fazer algo muito inovador, quer, enfim, criar algo do nada, mas muita gente já passou por esse caminho, sabe? Entenda o que é que aconteceu, faça muito benchmark, tá? A gente fala sobre muito network, né? Pô, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos conhecer pessoas e gerar experiência, mas benchmark também é muito importante técnico, tá? Então entenda o que é que aconteceu, cara. Leia livros, pesquise, a internet tá aí disponível para você conseguir acessar e buscar muito conteúdo. Então, Se o cara tiver conectado na internet. Claro, só importante, lembrando disso. E com a boa não só se Não conectar, é com uma boa qualquer conexão, um, né? não é qualquer Você está uma. sendo patrocinado, Aquela- fala a a verdade. melhor Você internet tem que, a gente já Nordeste. falou aqui, apoie o negócio Pois é. dos seus amigos, Pois é. entendeu?
Tô com a tele Vai e não comprar, abre. abre, Você exatamente. compra seus móveis eletrodomésticos do Armazém Paraíba, assegurado pela Prudeixo na internet, né? Comprando Exatamente, online, eu co- com a exatamente. tele. Meu amigo. Já, É meu isso. amigo, isso é uma casadinha aí, fechamos Eu um tenho que círculo falar de aqui. Ronaldo, que é o nosso produtor aqui. Sim, se quiser Ron- produzir vídeos é. também, tá. Pois aqui é, também. Ronaldo produzindo todo mundo também, pra Exatamente, gerar essa é uma conteúdo. beleza, Meu cara. Deus. Então, primeira coisa, cara, façam simples. Precisa começar de algum ponto, tá? Façam. Segunda coisa, cara, acreditem no trabalho, tá? Não tem muito segredo, cara. Eu falo muito lá na tele pro meu time e digo: a gente sabe fazer, a gente sabe o que fazer. É só fazer, sabe? Muitas vezes a gente perde time, a gente perde produtividade, porque achou que deveria fazer de uma outra forma, ou achou que não deveria fazer. Não, cara, você tem que fazer. Faz teu papel. De 8 às 18, dedica teu tempo ali pra entregar valor, tá? E a segunda coisa, e a terceira última coisa, assim, pra quem principalmente trabalha no mercado de serviços. O processo de negociação e de compra no mercado de serviços é ganha-ganha, tá, galera? Então, quanto mais você querer espremer a margem do outro, ou quanto mais você quiser ganhar ou esticar a sua margem, pior é pro cenário, tá? Do cenário econômico como um todo. Então, entenda que você precisa ganhar, mas que o outro também precisa ganhar. O importante é que os dois ganhem com muito resultado, mas que exista ganha-ganha nas relações, tá? As empresas não estão aqui para se engalfinhar. Elas estão aqui para ganhar juntas, tá? Então, olha para esse cenário, planeja, entende como fazer, começa do zero, faz negócio direitinho, faz o beabá, com muito trabalho. Não tem erro não, cara. Todo mundo que faz essa receitinha aí acaba uma hora encontrando a sorte, entendeu? Na verdade, é a sorte que encontra a gente trabalhando, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar as 3 dicas, é isso, tá? Show de bola, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e principalmente pela sua participação, compartilhando, comentando, curtindo e fazendo essa mensagem chegar a mais gente. Se você gosta de alguém que precisa receber esse conteúdo, você com certeza vai enviar para essa pessoa, para ela fazer parte da nossa comunidade também. E a gente se encontra já já no próximo episódio aqui do Gestão Alto Impacto.